Bom, então agora nós vamos entender todas as possibilidades aqui que o software PUC-D fornece, tá? A primeira visualização que nós temos aqui é da opção de arquivo, tá? Essa opção de arquivo, ela fornece para a gente a possibilidade de escolhermos ali qual é o tipo de central que nós vamos configurar. Então, de acordo com o modelo da central que você estiver configurando aí na sua instalação, você vai escolher aqui a central específica, tá? Então, ó, arquivo aqui, tá bom? Já está selecionado, novo, porque é um arquivo novo, né? Um processo novo de configuração que nós estaremos fazendo aqui. E aqui nós vamos selecionar esse arquivo. Tá bom? Então, ó, aqui, por exemplo, Sirius Max, e aqui todas as versões da Sirius Max disponível, tá? Ó, Sirius Max 2, que é a versão nova da Sirius, e também possibilita a configuração da Sirius Max 1, tá? Então, aqui existe também a possibilidade, caso você tenha uma central da versão anterior para ser configurada, tá bom? Sirius Compact, então aqui tem todas as versões da Sirius Compact, sendo a Sirius Compact 2, a versão atual, e a Sirius Compact 125 e 250 da versão anterior. Sirius LC e os painéis repetidores e supervisores da linha Sirius, tá bom? Aqui nós temos uma central Sirius Max 2 para ser configurada, tá bom? Então nós vamos clicar aqui, ó, Sirius Max 2 e novo arquivo. Prontinho, esse arquivo já foi criado. A partir de agora, eu consigo realizar todas as configurações aqui, então, no meu software, tá? Mas antes de iniciarmos aqui esse processo de configuração, eu quero mostrar para vocês o visual desse software, tá? Primeiramente, aqui na parte superior, nós temos lá em cima, Software Programador PUC-D, a versão específica dele, ó, 2.15.1, tá bom? Lá em cima ainda, na extrema direita, aqui a gente tem o ícone de minimizar, diminuir a tela e fechar o software, tá? Um pouco mais abaixo aqui nós temos o arquivo que nós estamos configurando, que é o arquivo de uma Sirius Max 2. Seguindo, aqui na parte lateral esquerda, nós temos todas as abas aqui de configurações e ajustes, né? Então, arquivo, laços e endereços, zonas, configurações, ferramentas, conexão, ler equipamento e gravar equipamento. Aqui na lateral aqui direita já dessa barra esquerda nós temos as opções específicas de cada uma dessas funções, tá? Então aqui, por exemplo, clicando em arquivo, como ela já está selecionada aqui, você consegue visualizar por essa sombra um pouco mais cinza, nós temos todas essas opções. E dentro aqui da aba novo, por exemplo, que já está com essa sombra mais cinza também, indicando que está selecionado, nós temos todas essas opções, tá certo? Seguindo, lá embaixo, gente, na parte inferior esquerda, a gente tem o equipamento offline. O software Programador PUC-D permite que você programe as suas centrais de duas maneiras. Uma delas é de maneira offline, que é quando você consegue executar todo o processo de configuração, todos os ajustes, tudo que é necessário, sem estar com a central conectada diretamente no computador. Assim você consegue ajustar todas as configurações, fazer toda a parametrização do seu sistema e salvar esse arquivo no seu computador, localmente. Assim, quando a sua central chegar, basta então conectar a sua central ao seu software e realizar a transferência desse arquivo, fazendo com que a sua central fique configurada de maneira rápida e instantânea. A outra possibilidade de configuração é a configuração online. E aí, claro, a diferença já ficou mais clara, é quando o seu software está conectado à sua central. Nesse processo, a partir desse momento, qualquer alteração que você executar ali é realizado automaticamente na sua central. Então, se eu alterar alguma configuração no meu software, a minha central é atualizada automaticamente. Continuando aqui, ó, do lado direito, ainda na parte inferior, nós temos a informação de que o arquivo ainda não foi salvo. Nós criamos o arquivo, mas nós ainda não salvamos nenhuma alteração que nós fizemos nele, tá bom? Agora que a gente já conheceu o visual desse software, eu quero explicar cada uma das funções possíveis aqui nele, tá? Então, ó, dentro da aba Arquivos aqui, a gente tem a opção Novo, que foi onde nós definimos o arquivo que nós estamos trabalhando agora, que é uma Sirius Max 2. Embaixo nós temos a opção Abrir, né, na sequência, que é para abrir uma configuração que você já executou anteriormente e salvou localmente aqui no seu computador. Então, a partir do momento que eu clico em Abrir, ele já abre uma caixa de advertência, indicando aqui, ó, tem certeza que deseja abrir um arquivo? As configurações atuais serão descartadas. Aqui no caso, vamos abrir. Sim. Aí que nós temos várias opções de acordo com as centrais que já estão salvas dentro do computador. Essa pasta Saves é uma pasta criada automaticamente sempre que você instalar um software programador EluMac. A partir daí, essas configurações ou todos os ajustes e parametrizações que você estiver executando serão salvas automaticamente dentro dessa pasta. Claro, se você quiser salvar em outro local, basta selecionar e salvar no local desejado. Aqui nós não vamos abrir nenhum arquivo, tá? Foi só para poder demonstrar para vocês, então vamos cancelar essa situação.
Salvar já é para salvar o arquivo que nós estamos editando. Então vamos criar um nome aqui já para ele. Salvar, ele já vai abrir diretamente aqui a pasta Saves, como a gente já conversou, então vem cá. Automaticamente, a descrição desse arquivo aqui, o software já salva com um padrão específico. Então, ó, ele vai dizer que é configurado aqui pelo Programador Universal de Centrais, o PUC, a central Sirius Max 2, e aqui nós temos ano, mês, dia e a hora que esse arquivo está sendo trabalhado, tá bom? No caso, salvo aqui. Nesse momento eu vou alterar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, Sirius Max, tá? Vou alterar aqui para Sirius Max 2, opa, Sirius Max 2, e aqui a gente vai colocar vídeo PUC, salvar. Pronto, arquivo salvo, abre uma caixa aqui de informação indicando isso, ó, sucesso, equipamento Sirius Max 2 salvo com sucesso, ok. Então nós já temos um arquivo salvo. A opção salvar como é para salvar esse mesmo arquivo com uma versão um pouco diferente. Digamos que a gente fez algum tipo de atualização e eu quero salvar, sem salvar em cima daquele arquivo anterior, mas criar um arquivo novo a partir daquele que eu já estava trabalhando, tá? Então é só clicar aqui em salvar como e, mais uma vez, escrever o nome aqui, no caso que você preferir, tá? Aqui no caso eu vou cancelar, que é só para descrever aqui para vocês. Relatórios, gente, essa opção de relatórios, ela vai funcionar a partir do momento que eu tiver algumas configurações já executadas aqui no meu arquivo, porque esses relatórios, por exemplo, vai ser para você exportar alguns arquivos. Ó, vou clicar aqui, ó, para vocês poderem ver. Ó. Por exemplo, aqui eu consigo gerar um relatório dos endereços em Excel ou então em PDF. Então, depois que eu tiver com toda a configuração da minha central Sirius Max 2 completa aqui, eu posso exportar esse arquivo para poder arquivar isso juntamente com o meu cliente ou arquivar diretamente na pasta do meu cliente comigo, para que em alterações futuras eu consiga ter esse acesso de maneira mais rápida, certo? Então, aqui voltando, vamos então para a parte de configurações, começando aqui com laços e endereços, tá? A primeira opção, em laços, nós vamos definir a quantidade de laços aqui que a sua central vai atuar dentro da sua instalação, tá? Então aqui no caso ela é uma central de 8 laços, nós vamos trabalhar aqui com 4, por exemplo. Clicar aqui em salvar, pronto, concluído com sucesso. Vamos para a segunda opção, que é a opção de endereços, tá? Dentro da opção de endereços, nós podemos executar várias configurações dentro da central Sirius, tá bom? A versão 2 da linha Sirius permite a utilização de dispositivos analógicos e algumas outras configurações que são importantes de acordo com o seu tipo de instalação, tá? E aqui a gente vai entender uma por uma. Primeiramente, vamos entender a parte de cima dessa imagem, tá? Aqui, ó, a gente consegue verificar o laço que nós estamos realizando a configuração, e isso aqui é feito laço a laço, tá? Então, ó, eu tenho o laço 1, laço 2, laço 3 e laço 4. Preciso configurar o laço 1, o laço 2, o laço 3 e o laço 4, tá? Não adianta eu configurar só um e achar que os outros estão configurados também, tá bom? Então, mantém aqui no laço 1. E aqui nós temos a quantidade de endereços nesses laços, tá bom? Por padrão, todos os laços aqui vão atuar, por exemplo, com a capacidade máxima, que é 125. Porém, aqui eu já consigo definir quantos serão os dispositivos que realmente existirão nesse laço. Então, vamos simular aqui que cada laço aqui terão apenas 10 dispositivos. Então, a partir do momento que eu seleciono aqui, ó, para 10 dispositivos, automaticamente, eu quero que vocês olhem aqui nessa parte inferior, onde tem essa tabela com todas essas informações, todos os dispositivos aqui, ó, a partir do endereço número 10, vão aparecer aqui com uma informação diferente, como desabilitados, tá? Ó, vou alterar aqui para 10 e pronto. Ó, tá vendo? A partir do 11, todos os dispositivos estão desabilitados, ou seja, aqui nós já indicamos que a nossa central deve supervisionar apenas 10 dispositivos, e do 10º para frente, no caso do 11º para frente, todos eles estarão desabilitados porque eles não existirão. A partir daqui nós temos outros tipos de informações. Aqui nós temos a busca, e essa busca pode ser por qualquer tipo de informação, tá? Pode ser pelo endereço, pelo tipo de dispositivo ou por outras informações aqui. Aqui, mostrar tipo de dispositivo, a partir do momento que eu realizar as alterações e configurações necessárias, eu posso selecionar, por exemplo, eu quero só os detectores de fumaça analógico. Clico aqui, venho aqui, ó,
dispositivo digital, que é o comum, a gente desce, ó, detector de fumaça analógica. É só clicar e a partir desse momento, apenas os detectores de fumaça analógicos aparecerão aqui na tela, tá? Então aqui eu posso selecionar para mostrar todos os dispositivos, que é o que a gente vai fazer agora, ou então selecionar apenas os dispositivos que eu quero configurar, tá? Então aqui nós vamos selecionar todos. Não, porque nós tivemos aí um tipo de alteração e pronto. Todos os dispositivos estão aqui. Agora, nós precisamos entender essa tabela aqui na parte inferior e fazer as devidas configurações conforme os dispositivos que nós temos instalados ou que serão instalados nesse nosso sistema, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós temos endereço, tipo, sensibilidade, acionamento de saída e o nome, que é a descrição aqui. Então todas essas configurações nós conseguimos realizar por aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tipo do dispositivo. Vamos clicar e verificar as possibilidades. Nós temos aqui desabilitado, dispositivo digital, acionador com saída de sirene, painel repetidor, módulo MPress, que é o módulo de pressurização de escadas, módulo MSC, que é o módulo de saída e comando, sirene com alimentação interna, sirene com alimentação externa, detector de fumaça analógico, detector térmico analógico e fonte auxiliar, tá bom? Então nós temos todas essas opções. Se vocês perceberam, nós não temos aqui, por exemplo, acionador manual ou detector de fumaça comum, sem ser o analógico, tá? Por quê? Porque esses dispositivos são os dispositivos digitais. Então, os dispositivos que serão configurados como digitais são acionadores manuais, detectores de fumaça, detectores de temperatura, módulos de entrada, módulos de supervisão. Esses dispositivos são os dispositivos digitais, tá bom? Então, nós vamos deixar esses primeiros aqui como digitais. Não tem a sensibilidade habilitada, tá vendo? No dispositivo digital ele não tem essa possibilidade de configuração de sensibilidade. Acionamento de saída também não tem, porque não é uma função dele. Então aqui, ó, tá travado essas duas possibilidades. Aqui o nome do dispositivo. Vamos lá. Aqui vai ser um acionador manual, tá? E ele tá instalado na recepção, tá bom? Pronto. O segundo dispositivo vai ser já uma sirene com uma alimentação interna. Dentro da linha Sirius, nós temos um recurso que é exclusivo da Ilumac, né, como fabricante nacional, que é a possibilidade de você trabalhar com até 20 sirenes endereçáveis alimentadas diretamente pelo laço, sem necessidade de um cabeamento externo de 24 volts partindo diretamente da central, ou então utilizar fonte auxiliar, tá bom? Então aqui a gente vai utilizar uma sirene externa, tá? E vamos colocar ela na recepção também, ó. Recepção. Ok. Lá na minha... Opa, deixa eu arrumar aqui. Recepção. Lá na minha recepção também vou ter um detector de fumaça. Só que esse detector de fumaça eu quero que ele seja analógico. Então eu vou selecionar aqui, ó. Vou alterar, não vai ser um dispositivo digital, vai ser um detector de fumaça analógico. E a partir do momento que eu seleciono um dispositivo analógico, já habilita a função sensibilidade, tá? Um dispositivo analógico, ele possibilita que você configure essa sensibilidade de acionamento dele. Então pode ser média, que é a sensibilidade padrão dos dispositivos comuns. Essa sensibilidade ela pode ser alta, ou seja, ao mínimo sinal de fumaça o dispositivo vai acionar, ou pode ser baixa, que vai acabar requerendo mais fumaça para que ele seja acionado. Então aqui a gente vai deixar o detector então na configuração média, padrão aqui. O tipo de acionamento de saída aqui, ó, tá vendo? Ele não tá habilitado, tá? E aqui a gente vai só descrever ele, então, detector de fumaça, recepção também, certo? Vamos seguir aqui, ó. Agora nós vamos configurar um acionador com saída para sirene. Esse acionador ele vai ser instalado no corredor de passagem ali da minha recepção até a minha área administrativa, por exemplo. Então aqui, a partir do momento que eu seleciono esse tipo de dispositivo, a função acionamento de saída já aparece aqui como desabilitado, mas eu quero que esse acionador acione a sirene, tá? Mas aí aqui eu tenho 3 possibilidades. Essa saída pode estar desabilitada, ela pode ser acionada diretamente com um alarme, ou seja, a partir do momento que qualquer dispositivo indicar a função de fogo ou de acionado lá na minha central, ele já vai acionar essa sirene, ou então ele pode acionar juntamente com a sirene, pois a nossa central, por exemplo, ela pode estar programada com um retardo ali para acionamento para a sirene. Nesse tempo, né, o nosso acionador ele vai aguardar esse processo para que então, juntamente com as sirenes do sistema, ele também seja acionado. Então nós vamos escolher aqui com a sirene e vamos escrever, ó, acionador manual, corredor. Tá? Aqui então, nesse acionador, nós teremos uma sirene convencional conectada diretamente a ele, tá bom?
Aqui é só seguir com esse processo, então, para todos os outros dispositivos do sistema. E aqui vai uma dica muito importante para você. Faça esse processo com muita atenção, porque qualquer erro aqui pode fazer com que o dispositivo que você esteja configurando, por exemplo, funcione de uma maneira diferente ao qual você queria que ele realmente funcionasse, tá? Então, tenha muita atenção nesse processo. Após o término aqui, é só clicar em salvar, aqui na parte inferior. Concluído com sucesso, e lembre-se, a gente precisa seguir para o laço 2, então você vai repetir esse processo também no laço 2, tá? Então aqui a gente vai limitar também aqui, ó, a 10 endereços. Tá vendo? Todos os outros já são desabilitados, eu não vou alterar nome nem tipo de dispositivo, tá? Mas você sabe que você precisa fazer isso na sua instalação. Clica aqui em salvar, pronto. A partir do momento que eu salvo, se vocês perceberam, todos os dispositivos desabilitados desse laço, eles somem aqui, tá? Porque eles não existirão, então não tem por que eles ficarem aqui poluindo aqui a imagem, tá bom? Seguindo, a gente vai lá pro laço 3 e vai fazer exatamente o mesmo processo. 10, salvar. Ok. Laço 4, para terminar. 10 e salvar. Pronto, terminamos esse processo aqui com os endereços, tá? Agora então vamos para a próxima configuração, que é a configuração de zonas. Aqui nós podemos separar então a nossa instalação em zonas de acionamentos distintas, tá? Como que isso funciona? Imagina que você tem ali dois blocos, duas torres. Na torre 1 do endereço 1 ao 10, na torre 2 do 11 ao 20, tá? Eu posso separar a minha instalação em duas zonas distintas de acionamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando os dispositivos da torre 1 forem acionados, apenas as sirenes da torre 1 serão acionadas. Da mesma forma, quando os dispositivos da torre 2 forem acionados, apenas as sirenes da torre 2 também serão acionadas. Importante, essas informações e configurações deverão constar no plano de segurança contra incêndio do estabelecimento, tá? E além disso, é importante que haja um isolamento de risco entre essas duas torres, tá? Para que, caso a torre 1, por exemplo, esteja pegando fogo, ela não atinja de maneira nenhuma a torre 2, tá? E é aqui, nessa tela, que você realiza essa configuração. Então aqui, por exemplo, se nós fôssemos dividir esses dispositivos em duas torres, nós colocaríamos da seguinte forma. Por exemplo, tá? Aqui, ó, grupo 1, por exemplo, do 1 ao 5. E no grupo 2, que seriam os dispositivos da torre 2, do 5 ao 10, tá? Então aqui, necessariamente, quando qualquer um desses dispositivos forem acionados, apenas as sirenes, né, os dispositivos de saída da torre 1 seriam acionados também, da mesma forma aqui na torre 2, tá? Só que aqui é mais um exemplo para vocês entenderem esse processo de configuração de zonas, tá bom? Então aqui eu já vou voltar todos para o padrão, que é o quê? A partir do momento que qualquer dispositivo do meu sistema é acionado, todas as sirenes serão acionadas, tá? Então eu vou voltar todos aqui, ó, para o grupo 0, né, para a zona 0 aqui, e pronto. Após as alterações, é só salvar. Lembrando que, caso você utilize esse tipo de configuração, você precisa realizá-la em cada um dos laços. Então, ó, só selecionar o laço que você quer e realizar a configuração específica, tá bom? Então, salvar. Seguindo, é possível também você definir um tempo para o atraso das sirenes específico para cada um desses grupos, tá? Então aqui a gente pode selecionar aqui, ó, tempos, e aí você vem aqui, grupo 1, por exemplo, eu quero que depois de 1 minuto que um dispositivo de campo for acionado, por exemplo, um acionador, um detector de fumaça, as sirenes toquem. Então eu altero aqui para 1 minuto e clico em salvar. No grupo 2, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de 1 minuto, eu vou colocar 30 segundos. Então, no grupo 2, a partir do momento que o dispositivo é acionado, depois de 30 segundos, as sirenes são acionadas. Então, ó, salvar, ok, e pronto. A partir disso, é só retornar aqui e seguir com o processo de configuração. Agora, inclusive, a gente vai para a opção, para a aba aqui de configurações.
Dentro da aba aqui de configurações, nós temos algumas opções, tá? A primeira aqui, por exemplo, é a parâmetros, tá? A opção de parâmetros você consegue fazer também através da nossa central, porém aqui a gente tem ela detalhada de maneira muito mais simples e fácil para que você consiga entender. No caso aqui nós temos os parâmetros aplicáveis a essa central, no caso o Sirius Max 2, e se esse parâmetro está habilitado ou desabilitado, ligado ou desligado, né? Então nós temos aqui a chavinha de on e off e na frente a especificação desse parâmetro. Por exemplo, ó, esse parâmetro aqui está ligado. Qual é o parâmetro? Alarme automático. Mas o que é esse parâmetro alarme automático? O software traz essa facilidade para que vocês compreendam de maneira muito mais simples o que é cada um desses parâmetros. Então, além de você poder consultar, por exemplo, o próprio manual da central para conseguir entender, você consegue aqui, ó, só mantendo o mouse em cima do alarme automático, já ler de maneira específica aqui nessa caixinha na lateral direita o que é essa função. Por exemplo, alarme automático define se a situação de alarme da central será acionada por alguma indicação de fogo da rede endereçável, um detector de fumaça, por exemplo, de forma automática, disparando o toque da sirene sem a necessidade de intervenção manual. Quando desabilitado, as sirenes só tocarão quando houver atuação manual pelo botão de alarme geral ou ativa a sirene, dependendo do modelo da central que estiver sendo utilizado. Então aqui, para cada um dos parâmetros, existe uma descrição detalhada e o seu funcionamento, tá certo? Aqui então nós não vamos alterar nenhum deles, só clicar aqui em salvar. E aí nós temos aqui outras opções, por exemplo, modo de funcionamento. O modo de funcionamento irá definir se a sua central está com o modo de manutenção ligado ou desligado. Lembrando que, se a sua central estiver com o modo de manutenção ligado, que é o padrão de fábrica de todas as centrais da linha Sirius, ela não apresenta nenhum tipo de falha de comunicação com os dispositivos, porque fica subentendido que ela está passando por um processo de manutenção ou de instalação. Após o término de toda a configuração e conexão dos dispositivos, antes do comissionamento do sistema, desligue o modo manutenção e aí então inicie o processo de comissionamento. Aqui nós não vamos alterar essa função, tá? Porque o nosso software aqui está atuando na função offline, então vamos deixar aqui com o modo de manutenção ligado, tá? E a próxima opção aqui, então, depois de modo de funcionamento, é senha teclado. Essa senha, ela define o desbloqueio do teclado do painel da central, basicamente, tá? E essa senha, ela pode ser alterada. O padrão de fábrica para desbloqueio desse teclado é 4 vezes a seta para baixo. Porém, como nós podemos ver aqui, nós podemos alterar. Então, por exemplo, eu quero mudar para baixo, cima, só eu clicar que vai mudar o sentido dessa seta, tá bom? Então, essa opção, gente, pode ser alterada quantas vezes vocês quiserem. Porém, ela deve ser repassada a todos aqueles que participarem do processo de operação do sistema, certo? Temporização. Essa função de temporização e nome da empresa são duas funções específicas aplicáveis somente ao modelo Sirius LC. Como nós estamos aqui com o arquivo da Sirius Max 2, essas duas funções estão desabilitadas. Aqui, por exemplo, você consegue ajustar a temporização geral para o acionamento das sirenes da Sirius LC de 0 até 6 minutos, em intervalos de 30 segundos, quando necessário. Tá? E o nome da empresa é para você alterar, por exemplo, aquela informação que aparece Lumac e sistema normal, e Lumac e sistema normal na tela da sua central. Nesse caso, você poderia alterar, por exemplo, o nome Lumac para o nome do seu cliente, o nome da sua empresa, como você preferir. Seguindo, saindo aqui da aba de configurações, vamos então aqui para a aba de ferramentas. Tá? A primeira ferramenta que nós temos é o acesso remoto. Essa opção permite que você faça o contato com o nosso suporte técnico enviando o arquivo que você está alterando e com dúvidas para que o nosso suporte técnico consiga editá-lo e te ajudar nesse processo de configuração, tá? Para isso, caso você não tenha um cadastro aqui de login do acesso remoto, basta preencher esse cadastro aqui à direita, né, como o PUC Cloud aqui, preencher de maneira detalhada todos esses dados, clicar em cadastrar e depois realizar o login aqui. Aqui, por exemplo, nós não vamos realizar o login aqui para poder fazer esse acesso remoto, gente, porque a central precisa estar conectada, tá? Então, o software precisa estar atuando online, conectado diretamente à central, para que nós consigamos fazer esse processo, tá? Seguindo, nós temos aqui, importar nomes do Excel. No processo de descrição dos dispositivos, você pode escrever os nomes, como nós já fizemos na opção aqui, laços e endereços, ou então você pode usar uma tabela de Excel,
com os nomes que você já definiu previamente, importá-la e utilizar esses nomes para poder fazer a configuração da sua central, tá? Basta clicar aqui em importar nomes Excel, escolher o endereço específico que você estiver utilizando e clicar em abrir. Automaticamente os nomes já vão diretamente para a opção aqui laços e endereços com os nomes programados ali na sua central, tá? Ó, tá vendo aqui? Sala E1. Essa configuração nós não fizemos, mas estava descrito naquele arquivo que eu acabei de importar, tá bom? Então, voltando para a parte de ferramentas, nós temos reset da senha do teclado, tá? Pode acontecer que as alterações que foram executadas ali durante esse processo sejam perdidas ou sejam executadas por uma pessoa e outra pessoa agora está fazendo esse processo de configuração da central. Então aqui nós temos um procedimento descrito de maneira detalhada de como essa senha pode ser resetada para o padrão de fábrica, tá? Então aqui, ó, nós temos todos os detalhes. Desligue a central, conecte a central ao computador com o cabo USB, ligue a central e mantenha pressionadas simultaneamente as teclas seta para cima e seta para baixo para entrar no modo setup. Quando a central solicitar a senha do teclado no display, mantenha pressionadas as teclas cancela buzzer e cancela sirene por alguns segundos. Após o display indicar o reset da senha, clique o botão de iniciar abaixo. E aí sim a central irá fazer esse reset da senha, tá? Então aqui nós temos todo um processo para que caso essa senha seja perdida, você consiga voltar a utilizar a sua central sem problema nenhum. Seguindo, nós temos aqui a função de upgrade de equipamento, tá? Essa função, galera, ela é utilizada apenas nas versões 1 da linha Sirius, tá? Então, tanto a Sirius Max 1 como a Sirius Compact 125 ou 250 da versão 1 podem passar ali por upgrade. Por exemplo, eu tenho uma Sirius 125 e eu quero transformá-la em 250. Eu posso comprar uma placa a mais de laço e fazer essa configuração através do upgrade aqui do meu software, tá? Seguindo, nós temos a possibilidade de importar configurações. Essa opção permite que você importe algumas configurações específicas de um arquivo que você já trabalhou previamente. Então imagina que você está fazendo a configuração de um cliente e nesse cliente tem um painel repetidor para ser instalado também. Você fez todo o processo de configuração, de endereço, de nome da central e está tudo perfeito. No momento de instalar o painel repetidor, você precisa replicar as informações dos endereços que você fez na central também no painel repetidor. Para isso, você vai precisar necessariamente importar esses dados. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em endereços e importar. Nesse momento, você vai clicar aqui em sim, porque você vai buscar, né, isso num arquivo já previamente salvo. Você vai clicar então no arquivo específico desse cliente para que os mesmos nomes salvos naquela central principal também sejam importados agora para o arquivo do painel repetidor, tá? Então aqui a gente vai simular que seja esse aqui do vídeo PUC mesmo, abrir e pronto. Os nomes que já estavam configurados lá agora fazem parte desse arquivo novo que será configurado no painel repetidor. Claro que isso foi um exemplo, gente. Outros exemplos podem ser dados, como por exemplo, imagina que você tem uma configuração específica que você fez para um condomínio X de uma construtora. E essa construtora tem por padrão trabalhar com esse tipo de condomínio em vários locais diferentes. Então você pode replicar essas configurações de um em outro, seja configuração de zona, nome de endereços ou outra qualquer. Então aqui você pode selecionar, por exemplo, qualquer uma dessas opções e importar essa configuração desse arquivo antigo que você já montou. Seguindo, nós temos a opção de reset de fábrica, mas para executar esse processo você precisa estar com a central devidamente conectada e online com um software. Essa função permite que você restaure o padrão de fábrica da sua central. Caso seja necessário, basta conectar diretamente com o software e clicar aqui na opção Reset de Fábrica. Seguindo, nós temos a opção de busca automática. Esse é um procedimento que a central faz e faz parte do procedimento de configuração dela. Esse processo de busca automática vai verificar em todos os laços se aqueles dispositivos que nós falamos que estariam lá realmente estão lá. Então ela vai buscar de maneira automática e também vai definir automaticamente qual é o tipo de dispositivo que ela encontrou, tá? Então essa função ela também só vai funcionar, por exemplo, com a central online, ou seja, conectada diretamente aqui no software. Uma outra configuração é a configuração de atualizar firmware, tá? E aqui a gente tem algumas possibilidades dentro dessa função.
E a primeira delas é eu realizar aqui o download, então, da versão do firmware mais atualizada da minha central, tá bom? Mas aqui tem um adendo importante. Quando você conectar a sua central diretamente ao seu software POCD, caso tenha alguma atualização disponível, o próprio software já irá indicar isso para você, tá bom? Mas aqui, por exemplo, caso você queira executar esse processo de download, você seleciona aqui, ó, a versão mais recente do firmware e clica em baixar arquivo. Caso a sua central já esteja conectada, a opção Baixar e Instalar já estará disponível. Então basta clicar em Baixar e Instalar e ela vai automaticamente baixar no computador o software e instalar diretamente na sua central. Essa opção aqui de baixar arquivo está habilitada, pois pode acontecer de que o local onde você está executando o processo de instalação não tem internet. Então você precisa baixar o arquivo previamente e depois disso executar o processo de instalação na central. Então aí você clica em baixar e realiza o download na sua máquina, no seu computador, tá bom? Aqui do lado nós temos a opção de versão especial. Como nós somos fabricantes, nós temos essa possibilidade. Às vezes, alguns clientes possuem algumas versões com funções especiais. E caso essa seja a sua situação, você pode realizar aqui o download dessa versão diretamente nessa opção, tá? Mas para isso, você vai precisar previamente entrar em contato com o suporte técnico e alinhar isso, porque como são versões muito específicas, você vai receber um código especial para que esse download seja executado da melhor maneira possível. Na parte inferior, nós temos a opção Carregar arquivo. Lembra da possibilidade que eu falei para vocês da manutenção da central em um local que não tem internet? A partir do momento que você chegar lá para executar a configuração da sua central sem estar conectado à internet, você vai precisar carregar o arquivo que você já baixou previamente no seu computador. Então é só clicar em Carregar e Instalar. Essa função estará habilitada a partir do momento que a sua central estiver conectada ao seu software POCD, tá? Então você clica em Carregar e Instalar, vai diretamente na pasta que você salvou o arquivo, carrega o arquivo e pronto. A partir daí o software irá passar para você os passos seguintes para que você configure a sua central corretamente. E, por último, mas não menos importante, a opção de reparar equipamento. Em alguma situação, às vezes a energia falha ali no meio do processo de atualização de firmware, uma retirada do cabo de maneira repentina também no meio desse processo, pode acontecer do software ficar corrompido. Então existe a possibilidade de você reparar esse equipamento através diretamente do seu software POCD. Basta você seguir as instruções e pronto, a sua central será reparada com sucesso. E por último, aqui dentro da opção de ferramentas, nós temos Instalar Drivers. Essa opção permite que você atualize todos os drivers necessários para que o seu software POCD funcione perfeitamente. Eu não vou clicar aqui, senão ela vai fazer uma pesquisa e vai começar a fazer o download e o meu software já está instalado com a última versão. Bom, então agora na aba Conexão, nós podemos observar aqui que nós temos o botão Conectar, né? E aqui na parte inferior direita nós temos a opção Procurar equipamento, certo? Porém, para que o meu software possa procurar o meu equipamento, ele deve estar devidamente conectado à minha central. Para isso, vamos pegar o cabo que nós já conectamos previamente lá corretamente na central e conectar diretamente no nosso computador. Com o cabo já devidamente conectado, vamos então procurar o equipamento. Temos aqui então a informação de aguarde enquanto o software procura o equipamento e ele já encontra, ó, tá aqui na porta 44 e os detalhes com relação à central que ele encontrou. É uma Sirius Max 2, versão 5.4.2. No caso, essa daqui é uma versão de 8 laços com capacidade para 999 endereços. É só clicar aqui em conectar e automaticamente nós verificaremos que o botão irá ficar verde, né, que agora vai mudar para desconectar no caso, e na parte inferior esquerda aqui nós temos que o equipamento está online. Lembra que eu falei para vocês com relação à questão de atualização de software? Aqui, ó, existe uma nova versão disponível. Deseja baixar e instalar a atualização? Não desligue o computador ou o equipamento, ou desconecte o USB até que esse processo seja concluído. Aqui nós não iremos fazer esse processo e eu sempre oriento para que você faça esse processo de atualização em contato diretamente com o nosso suporte técnico, certo? Então aqui, ó, não, e vamos seguir com o nosso processo de configuração, tá bom? Vocês perceberam que apareceu aqui um novo botão, né, logo abaixo de conectar.
que é exatamente a questão de instalar essa nova versão. Ó, ao clicar aqui, aquela mesma caixa de diálogo, tá vendo? Abre aqui, informando aqui sobre o desejo de baixar e instalar a atualização, tá? Então aqui, ó, não, só para a gente poder seguir, tá bom? Aqui embaixo nós temos o botão de ler equipamento. Quando eu clico na opção de ler equipamento aqui, vai abrir uma caixa de diálogo de novo, informando aqui, ó, tem certeza que deseja substituir as configurações atuais? Não será possível recuperá-las. É sempre bom, gente, lembrar que sempre que eu faço a leitura de um equipamento, de uma central, por exemplo, as configurações existentes na central são trazidas para o meu software. E aquelas que estavam no meu software, se eu não salvei, eu realmente perdi, tá? Então aqui eu vou só clicar em não e ir lá e salvar o meu arquivo antes, ó. Salvar. Pronto, já está salvo o meu arquivo da Sirius Max 2, certo? Agora vamos lá no ler equipamento e agora sim eu quero baixar os dados do equipamento, né? Então aqui nós temos uma barra de avanço no caso, né? Com uma porcentagem indicando tanto na parte central da tela como aqui na parte inferior esquerda, tá? Após a conclusão, ok, tudo certinho, nós temos uma outra opção aqui na parte inferior, que é a opção de gravar equipamento. Aqui é quando você irá precisar pegar o arquivo que você já editou previamente, deixou armazenado aqui no seu computador localmente e transferir ali para a nossa central, para que ela já seja configurada conforme você tinha feito previamente, tá? E é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Então vamos lá, ó. Arquivo, abrir. Sim, pode descartar, não tem problema, que foi o que nós fizemos aqui de download. Então eu vou pegar o que a gente fez aqui, ó. Vídeo, PUC. Abrir. Ó, carregado com sucesso. Vamos verificar aqui os endereços, como é que tá os nomes, se tá do jeito que a gente deixou, ó, tá certinho. Acionador manual recepção, sirene recepção, detector de fumaça recepção e acionador manual corredor, que foi aquele com saída para sirene que nós configuramos, tá certo? Então, ó, agora a gente vai lá em gravar equipamento. É só clicar aqui, ó. As configurações não salvas não serão enviadas para o equipamento. Tem certeza que deseja enviar as configurações para o equipamento? Sim. Vamos enviar. E aqui a gente tem também essa barra de avanço, né? E aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, a descrição de qual etapa está sendo efetuada, tá? Então, ó, iniciando, já está ali em 3, 4%. Esse processo é um pouco lento, porque é exatamente aqui que a central está sendo configurada pelo software programador, tá? Então, ó, nós já temos a opção de gravando o endereço, tá? Então, está configurando todos os endereços ali da central, um a um, e vamos aguardar. Após a conclusão, então, da configuração, a caixa de diálogo irá exibir aqui sucesso, concluído com sucesso, ok. Pronto, a sua central já está devidamente configurada. Após o término desse processo, basta vir aqui, ó, em conexão e clicar aqui em desconectar. Pronto, sua central já está configurada e corretamente desconectada do seu software. Pode então desconectar o cabo e realizar todo o processo de finalização na sua central. Esse foi o vídeo de apresentação do software PUC-D para vocês. Se vocês quiserem saber mais informações dos produtos Ilumac, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar também o sininho para receber as notificações e caso você tenha alguma dúvida, é só assistir. A gente tem bastante vídeo de produto aqui que vai com certeza esclarecer aquilo que você precisa. Até a próxima!